sou o professor Renan e vou lecionar a disciplina de Ciências do 5º ano do Colégio Emaús. Bom, nessa primeira aula vamos fazer uma breve revisão do conteúdo que nós aprendemos no início do ano durante as aulas presenciais. Vocês podem e devem acompanhar no livro de vocês, vai estar entre as páginas 13 e 36, beleza? Então, essa primeira parte falava do corpo humano. No livro está o corpo da gente. Então, nós estudamos como que é o corpo humano, como que é a sua organização. Falamos das fases de desenvolvimento, das mudanças, né? Então, foram conteúdos relacionados a nós. Vocês lembram que nós aprendemos que ao mesmo tempo que nós somos iguais, nós possuímos estruturas iguais, mas ainda possuímos também diferenças, mesmo que sejam insignificantes. Então, vamos relembrar aí o que a gente aprendeu este ano. Primeira coisa, as fases de desenvolvimento da nossa espécie. Tá? Na ilustração dá para a gente ver claramente algumas mudanças físicas, né? Ou morfológicas. Vocês lembram desse conceito? Diferenças morfológicas são aquelas diferenças físicas que estão na nossa pele, que nós podemos ver. Diferenças no cabelo, no formato do olho, no formato do nariz. São diferenças morfológicas entre pessoas. E, então, a ilustração está abordando justamente essas etapas de desenvolvimento, que a gente pode resumir aí a infância, a adolescência, fase adulta e velhice. É o desenvolvimento da espécie humana. A primeira fase aí, que é justamente a infância, não é? Do bebê até ele se tornar um pouquinho maior. Então, olha como que ele não possui ainda as características de um indivíduo adulto. Ele tem dentes? Ele possui? Olha só, o sorriso desse neném. Não é mesmo? Então, eles estão no início ainda do processo de desenvolvimento. Tá? O neném, ele não possui ainda nenhum crânio, né? Totalmente formado. Então, ele vai adquirindo essas características ao longo do seu desenvolvimento. Importante lembrar que nós vamos falar aqui da cor do cabelo no final da aula, quando formos falar do DNA, tá? Não esqueçam disso, do DNA, porque ele vai ser uma peça fundamental para nos dar essas características, mas não só as morfológicas, as características também quanto ao nosso jeito de ser, a nossa personalidade. Então, lá no livro está escrito assim, DNA, o código secreto, vocês lembram? Pois é, então, não esqueçam deste conceito do DNA que nós vamos abordar aí no final. Ele explica, por exemplo, como que pode acontecer de um bebê nascer com cabelo louro, por exemplo, cabelo um pouquinho mais claro, e à medida que ele for crescendo, for desenvolvendo, ele muda a cor do cabelo. Mas como pode ainda mudar a cor do cabelo? Eu também faço isso. Eu pinto meu cabelo. Sim, só que aí é uma ação que você mesmo pegou a tinta, né? Foi lá e pintou seu cabelo. Só que nos bebês podem acontecer de maneira natural. Não é sempre que acontece, mas pode acontecer sem nenhuma interferência, tá? Algumas características também em outras espécies de gato, cachorro, também pode acontecer
Isso, algumas espécies de gato, os nenéns, filhotes, nascem com uma cor de olho e podem mudar também, inclusive, a cor do olho. É muito legal. Mudar assim, ao longo do desenvolvimento do neném, né, da criança, ao longo do desenvolvimento humano. Não é de um dia para o outro, não é uma mutação como dizem aí. A próxima etapa, que é considerada a etapa onde vai haver maiores transformações, tá? Que é a etapa da adolescência, a transição entre entre a adolescência, a fase da criança, para a fase adulta. Então, por isso que vai haver bastante transformações. Muito importante essa fase, nós vamos voltar e falar aí sobre essa fase, como que ela acontece, quais estruturas e quais partes do nosso corpo vão influenciar essa transformação, quais glândulas, vocês lembram? E as substâncias, que no livro aí também está escrito como os hormônios, né? Então, os hormônios, substâncias, glândulas, que vão ser as precursoras, que vão causar essas mudanças, essas transformações no nosso corpo. A fase adulta é onde estabiliza, né, essas modificações físicas e hormonais, inclusive, morfológicas ou físicas, né, e dentro do nosso corpo. Na fase adulta chega um estado onde não há tanta transformação assim quanto na fase da adolescência. E na velhice, onde a gente dá para enxergar alguns traços característicos, como a perda da cor do cabelo, né? A pele um pouquinho mais flácida, mas nada mais do que isso. Tá? São pequenas modificações que acontecem naturalmente pelo tempo, né, que o nosso corpo, pelo desenvolvimento, no estágio final da nossa vida. Então vai haver pequenas e leves modificações. Qual a etapa que ocorrem as maiores modificações, as maiores transformações? Na adolescência. A fase da velhice é o ponto final. Olha só que interessante essa imagem. Ela nos mostra que não só na espécie humana acontecem essas transformações, mas em todos os seres vivos. É claro que tem algumas espécies de animais, alguns insetos e alguns anfíbios, eles não modificam, tá? Isso acontece, de fato, principalmente em inseto. De neném para ele transformar em adulto, o neném é extremamente igual ao adulto. Ele não só sofre diferenciação ao longo do seu desenvolvimento. Isso são algumas, tá? Só que olha só, até nas plantas, antes de se transformar em uma árvore grande, extensa, ela, quando pequena, era uma semente. Então, olha só, aqui parece ter representado um grão de feijão, não é mesmo? Ele foi para a terra, uma semente, ele começa ali a raiz a nascer, né? A raiz continua se desenvolvendo e ele muda até de cor. Olha só, a partir da hora que a semente eclode, né? A raiz já está fixada ao solo e as folhas começam a eclodir, a sair. E sai, inclusive, uma nova cor, tá? Então, muitas transformações. Vocês acreditam que uma semente pode virar uma árvore, se transformar em uma árvore extremamente grande? É difícil de acreditar, mas acontece. E acontece também na espécie humana. Olha só que interessante. Alguns filhotes de animais que não têm tantas diferenças assim de um adulto. Por exemplo, esse filhote de uma serpente.
ela é bastante parecida com o adulto, só que se você olhar com atenção, ela não possui presas. Olha só, ela tem um corpo cilíndrico, né? Provavelmente com a mesma cor do indivíduo adulto, parece muito com a mãe, só que ainda não possui presas. Igual o neném humano. E olha só que legal essa espécie de inseto. Ela é bem parecida o formato do corpo, mas com cor diferente, não é mesmo? O indivíduo adulto preto com laranja e os filhotinhos são vermelhos com os pontinhos pretos, tá? Então, mais uma curiosidade. E esse daqui? Esse daqui é uma baleia jubarte. O indivíduo adulto, a mãe, com caudal. Então, é bastante parecido com o desenvolvimento humano, nosso desenvolvimento. O bebê é menor, né, do que um adulto, claro, só que ele vai crescendo e adquirindo tamanho ao longo do seu desenvolvimento. Olha só aqui, ó, esse nome muito legal, hipófise, vocês lembram? É o precursor das principais transformações. Onde que acontecem as principais? Na adolescência, né? Essa transição da infância para o adulto. São chamados aí hormônios do crescimento. É onde o corpo vai pegar, vai crescer mais, né? Vai sofrer as principais transformações aí, exclusivas do homem, exclusivas da mulher. E quem que faz isso tudo? Essas substâncias, que são chamadas de hormônio. Está muito bem aí, claro, no livro de vocês. E eles são produzidos aí, né? Alguns deles são vários exemplos. Vocês podem ler aí. E o principal é a hipófise, tá? É uma delas. Está localizada aí, ó, dentro do nosso encéfalo, que está localizado dentro do nosso crânio. Encéfalo, vocês lembram aí, o cérebro, né? Cerebelo, ponte, bulbo e outras estruturas um pouquinho menores. Exemplos de outras glândulas, olha só. Existem as suprarrenais, tireoide, hipotálamo, pineal. Interessante para a suprarrenal, pessoal, porque ela está onde? Vocês conseguem identificar esse órgão? São dois. É o rim. Por isso que ela se chama suprarrenal. Renal lembra qual órgão? Rim. Supra, porque está na região superior. Então, suprarrenais. E super importante também, os ovários e os testículos. Eles vão ser responsáveis pela produção das células reprodutoras, no caso, testículos do homem e dos ovários para a mulher, como está representado aí. E essas células elas vão ser extremamente importantes na fase adulta para a reprodução da espécie humana. Então, o ovário produz o óvulo e o testículo produz o espermatozoide. DNA, o código secreto. Exatamente isso. As suas transformações elas acontecem devido ao seu DNA e ele é exclusivamente seu, tá? Mas Renan, todo mundo fala que eu pareço demais com o meu pai, que eu pareço com minha mãe, né? Que eu pareço com meu avô, tenho os traços do meu avô. Sim, tá? Mas o seu DNA é seu, ele é exclusivo seu e não existe nenhum DNA próximo do outro. O que acontece? Para a formação do seu DNA, que as suas características, nele vai estar
incluir lá as suas características, tá? Eu vou explicar como no próximo slide. Só que para formar ele, vem metade das características da sua mãe e metade do seu pai. Então, o seu é uma soma do seu pai com a da sua mãe, por isso que é diferente. Como que ocorre essa diferenciação? De acordo com a organização dessas bases nitrogenadas. Olha os nomes: citosina, guanina, adenina, timina, DNA. E o RNA é uma variação do DNA. E eles estão presentes também a citosina, guanina, adenina, só que no lugar da timina vai existir a uracila para o RNA. E de acordo com a organização dessas bases, tá? Pode estar aqui citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, e do outro lado, né? Timina, adenina. De acordo com a organização dessas bases, vai expressar suas características. É lógico que em cima das informações genéticas, que é formação do DNA, que foi recebida do seu pai e da sua mãe, que por sua vez foi recebida também dos seus avós maternos e dos seus avós paternos. Então, olha só que legal essa ilustração da página 36. Uma formiga pergunta para a outra: será que somos realmente diferentes uma da outra? Poxa, elas são iguais, né? Extremamente iguais, morfologicamente falando, fisicamente falando. Só que é uma pegadinha, uma tirinha para mostrar que sim, elas são diferentes, porque cada uma possui o DNA exclusivo, até para as formigas também, tá? Então essa daqui é diferente dessa, mesmo elas sendo extremamente iguais. E essa ilustração está lá na página 36, vocês podem acompanhar. Então, quais as características que o DNA pode e vai definir, tá? A cor dos olhos, tá? Formato da sobrancelha, o tipo de cor do cabelo. Você pode pintar seu cabelo de ruivo, de louro, de preto, só que não sei em quanto tempo, mas uma hora ele vai voltar ao seu estado natural, né? Porque ele foi codificado pelo seu DNA. Lá no seu DNA está a característica da cor do seu cabelo. Então não adianta, você pode trocar, né? Pintar ele, mas uma hora ele vai voltar para a cor original. A altura, né? Os homens mais baixos, mais altos. Então a estatura é definida aí pelo DNA. Muito interessante aí essa imagem, porque dá para ver por que muita gente fala: olha, você parece demais, você tem os olhos do seu avô, você tem o cabelo, né, o tipo de cabelo muito parecido com os do seu bisavô. Como que isso acontece? Então vamos lá. Então esse daqui, por exemplo, é você. Então você recebeu metade do seu pai, do seu DNA, e metade da sua mãe. Só que do seu pai, metade do DNA dele veio do pai dele, que é seu avô paterno, e a outra metade veio da sua mãe. Então o DNA do seu pai foi dos seus avós, e do seu pai vai para você, tá? Então as suas características foram formadas e tem um histórico de toda a sua família. Tá? Ela tem um embasamento de seus avós, bisavós, tataravós. Ela traz todas essas características. É claro que algumas não são expressadas, mas tem grandes chances de características, cor dos olhos, cor do cabelo, aparecerem novamente. E mesma coisa também para o lado da sua mãe, né? Sua mãe passou 50% das características dela para você, sendo que as características dela foram formadas 50% do seu avô materno
e 50% do seu avô, da sua avó materna. E essas transformações, essas características, podem chegar até você. Para a próxima aula aí, façam as questões 1 e 2 da página 42. Um abraço e lembre-se, juntos no caminho certo.